Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon, e nessa frente 2 veremos as qualidades fisiológicas do som. Coloquei uma problemática aqui para você. O que é um som de qualidade? Ao longo da nossa aula, vamos responder cientificamente, pois agora vamos estudar as principais grandezas físicas que norteiam a resposta dessa pergunta. Dentre elas temos a altura, o timbre e a intensidade. A altura do som está relacionada com a frequência. Por exemplo, em um som grave, menor altura, poucas vibrações por segundo, menor frequência. Aí eu tenho um gráfico expressando esse som grave ao lado direito. E um som agudo, maior altura, muitas vibrações por segundo, maior frequência. Professor, me dá um exemplo no dia a dia de um som grave. O som de um contrabaixo, por exemplo. E o som agudo? O som de um violino, emitido por um violino. Mas, professor, o que é a frequência? Existe uma fórmula para isso? Existe, eu trouxe para você. A frequência é um número de voltas por intervalo de tempo. Pode também ser o número de ciclos por intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo ele tem sua unidade em segundo e a frequência em hertz. E eu fiz uma dedução entre frequência e período de oscilação. A frequência é inversamente proporcional ao período de oscilação e o período de oscilação é o inverso da frequência. E uma dica super importante para você: 1 Hz equivale a 60 RPM, 60 rotações por minuto. Já o timbre diferencia sons de mesma altura, mesma intensidade, porém tocadas ou emitidas por fontes diferentes. E esse timbre está relacionado com a forma da onda que está expresso graficamente abaixo. Vamos ao próximo. Intensidade do som. A intensidade é a energia que na unidade de tempo atravessa a área unitária perpendicular à direção de propagação. Essa intensidade ela está relacionada com a amplitude sonora. Vamos ver. O som fraco tem pequena amplitude. O som forte ele tem grande amplitude. Bem, professor, mas o que é amplitude que está expressa graficamente ali? Bem, eu vou ensinar para vocês. No eixo X, no horizontal, ele representa um nível de equilíbrio. E do nível de equilíbrio até o ponto mais alto, que é a crista da onda, é a amplitude. Essa amplitude também pode ser medida do nível de equilíbrio até o ponto mais baixo, que é o vale. Ou seja, quanto maior a amplitude expressa graficamente por uma fonte sonora que emitiu uma onda ou um pulso, maior será a quantidade de energia transportada, porque onda alguma transporta a matéria, somente energia. Ou seja, em som fraco, baixa energia, baixa amplitude. Em som forte, muita energia, amplitude elevada, tá certo? E eu trouxe para vocês algumas atividades. Um homem assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico e ao ouvir o som de um piano, violão e violino tocando na mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? Pausa o vídeo e responde. Respondeu? Beleza. Resposta letra E, o timbre. Vamos à próxima pergunta. Um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam, emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelos homens dos emitidos pelas crianças? Pausa o vídeo e responde. A letra E. Naturalmente, as frequências sonoras das vozes de um adulto e da criança são diferentes. Ou seja, o que nos leva a uma diferença de altura do som, da qualidade sonora relacionada à frequência de vibração.
As crianças estão gritando, e quando elas gritam, o que acontece? Elas aumentam a intensidade sonora, provocando sons mais fortes, com maiores amplitudes. E como são fontes distintas, né? Tanto da criança, que emite um pulso, quanto do homem, dos homens adultos que emitem outros pulsos, outras ondas. Então você pode perceber timbres distintos também. E a última, para fechar com chave de ouro, marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. O que é então? É a qualidade do som que permite a distinção. Opa, falou em distinção, falou em timbre. Muito bem. Mesmo que estas emitam os sons de mesma frequência e intensidade. Já. Deu para parar? Parou? A altura, muito bem, está relacionada à frequência, muito bem. Possuem alta frequência, sons agudos. Possuem baixas frequências, sons graves. Qual é a letra? Letra C, muito bem. Para você que finalizou essas atividades, fica com Deus e até a próxima, no nosso próximo capítulo de Física na escola. Um forte abraço e até mais.